Bom, senhores, então eu vou falar para vocês hoje sobre esse livro Start with Why, Comece com o Porquê. É um livro escrito pelo Simon Sinek e ele fala muito sobre a ideia de causa, propósito, ideal, ter uma razão maior pelas coisas. Quando a gente faz a apresentação criando uma cultura de aprendizagem, a gente fez naqueles eventos aqui em São Paulo, tal, em Porto Alegre, tem um slide que a gente falava da ideia de propósito. E inclusive da Toyota também, falamos bastante. Esse livro, ele foca bastante nisso aí. Então a gente vai falar sobre propósito, sobre ideal, sobre causa. Esse que é o Simon Sinek, e ele diz o seguinte: os grandes líderes pensam, agem e comunicam-se da mesma forma. O que eu fiz foi codificá-la e o resultado é provavelmente a ideia mais simples do mundo. Nós vamos ver o que é isso. Mas primeiro, eu queria dar um exemplo do Martin Luther King. Quem conhece o Martin Luther King? Já ouviu falar? Então, ele inspirou um país inteiro a mudar pelo bem da maioria. Ele reuniu milhares de pessoas, 1/4 milhão de pessoas em Washington, pessoas que viajaram do mundo inteiro para estar ali, para ouvir ele falar. Motivar as pessoas a agir. Ele deu um senso de propósito para as pessoas, um senso de pertencer. E as pessoas estavam ali porque elas queriam. Ele mobilizou toda essa quantidade de gente, deu a elas algo para acreditar. E ele uniu as pessoas pelo why, ele uniu as pessoas pelo porquê. O nome do discurso dele é I have a dream, eu tenho um sonho. Ele foi a personificação dessa causa dele. E aqui tem um pedacinho pequeno do discurso dele. Eu tenho um sonho que um dia essa nação se levantará e viverá o verdadeiro significado de sua crença. Nós celebraremos essas verdades e elas serão claras para todos, que os homens são criados iguais. Mas assim, você vê que essa ideia dele de eu tenho um sonho, eu acredito, I believe, ele não deu o nome do discurso dele de eu tenho um plano. Ele não falava do que tinha que ser feito e nem do como tinha que ser feito. Ele falava do porquê. Então a ideia que ele falou de que todos os líderes inspiram da mesma forma é resumida nessa ideia simples, do círculo de ouro, the golden circle, em que você começa de dentro para fora. Então você sempre começa pelo why, pelo porquê, passa pelo how, como, para depois chegar no what. O what todo mundo sabe o que faz. Se eu perguntar para vocês o que vocês fazem, eu tenho certeza que ninguém vai ter dúvida nenhuma. Todo mundo vai saber responder o que faz. A maioria das pessoas sabe dizer como faz. Explica que é algo diferente, que é algo melhor, desse jeito ou daquele. Fala sobre o como. Mas poucos sabem o porquê. E esse porquê faz as coisas, pensando em trabalho, para a gente dar uma fechada, uma contextualizada, não pode ser, por exemplo, o resultado, não pode ser o dinheiro. Por que você faz? Eu faço por dinheiro. O dinheiro é o resultado daquilo, mas não é a causa, não é o que te motiva, não é o que te faz levantar todo dia da cama. O why é o que você acredita, é o seu propósito, é o motivo, é o ideal. E a sua mensagem sempre tem que começar com a causa. Se você não sabe por que faz as coisas, você não inspira ninguém, você não motiva ninguém. E essa ideia, que não dá para ler aqui, é o seguinte, é que as pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. Então aqui tem uma mensagem da Apple invertida da maneira que a maioria das empresas, que a maioria das pessoas transmitem mensagens. Nós fazemos excelentes computadores, são bonitos, simples e fáceis de usar. Quer comprar um? Não. Isso não motiva, não inspira ninguém. A maioria das empresas, elas utilizam esse tipo de abordagem. Aqui a gente está falando do o que, estamos falando do what, o que é feito. Não tem causa, não tem propósito. Agora dá uma olhada nesse aqui. Everything we do, we believe in challenging the status quo.
Tudo que nós fazemos, nós acreditamos em desafiar o estado da arte. We believe in thinking differently. Nós acreditamos em pensar diferente. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and friendly, and user-friendly. A maneira que nós desafiamos o estado da arte é fazendo produtos bonitos, simples de se usar, né, e amigáveis. We just happen to make great computers. Wanna buy one? Acontece que nós fazemos computadores. Quer comprar um? Então aqui a ideia é totalmente diferente. Por quê? Porque está começando pela causa, está começando pelo motivo. Por que eles fazem computadores? Porque eles querem desafiar o estado da arte. Eles querem estar sempre evoluindo, puxando as coisas, né? E por isso que tem tanta gente que é tão fiel, que pega filas enormes só para poder ser o primeiro a comprar um produto da Apple. Quando a gente começa pela causa, a gente atrai pessoas que acreditam nas mesmas coisas que nós acreditamos. O perfil das pessoas que têm produtos da Apple é um perfil diferente. São pessoas que também gostam de desafiar esse estado da arte. Então é por isso que é essa ideia de que as pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. E a Apple faz isso em tudo que ela faz, em todas as mensagens. Essa aqui é bem famosa. Quando todo mundo dizia que você podia ter 4 GB, 8 GB, enfim, no MP3 player, ela dizia que você podia ter 1000 músicas no seu bolso. Esse é o porquê você deve ter um iPod. Certo? Dessa é a forma que ela comunica. Agora, uma coisa importante é você ter consistência em tudo o que você faz. Tudo aquilo que você diz tem que ser um espelho da sua causa, um espelho do seu propósito. Senão as pessoas perdem a confiança, certo? Então as pessoas que você contrata, o que você faz, o que você diz, o seu dia a dia, tem que ser um reflexo daquilo que você acredita, da sua causa. E o mais interessante de tudo é que parece que essa história e tal, de começa pelo why, porquê, não sei o que, é meio que conversa, uma teoria furada. Mas na realidade isso é provado pela biologia, não pela psicologia, pela biologia. O que quer dizer isso? Tem uma área do nosso cérebro que é chamado de limbic brain, cérebro límbico, né? E essa parte do nosso cérebro é responsável pelos sentimentos. Ela não tem capacidade de linguagem, mas ela controla decisões, ela controla o comportamento. E a gente tem uma outra área do cérebro, o neocórtex, que é uma parte analítica, que compara as coisas, uma parte mais matemática. E às vezes a gente vai tomar uma decisão e a gente fala assim, eu não sei, mas eu não vou fazer isso. Eu não sei, mas não parece bom, eu não me sinto bem em relação a isso. Então eu sinto que isso vai ser bom. E esse eu sinto, que a gente não sabe exatamente, é por isso que não tem linguagem nessa parte do cérebro. A gente não consegue expressar exatamente o que é. Então a gente diz eu sinto. Isso tem uma influência muito grande no nosso comportamento e nas nossas decisões. E quando a gente fala de causa, de why, é exatamente aí que a gente está influenciando, no cérebro límbico. Por isso que as pessoas são inspiradas pela causa. A Southwest Airlines é um bom exemplo disso, uma empresa muito conhecida, vocês já devem ter visto vários exemplos dela, sempre bons exemplos. O lema deles é até as linhas aéreas que o amor construiu. Quando a Southwest entrou no mercado americano, somente 15% das viagens interestaduais eram feitas por avião, porque era uma viagem cara. A Southwest ela não entrou para competir com as outras empresas, com as outras companhias aéreas, por esses mesmos 15%. Ela entrou para atender os 85% dos americanos que não voavam ainda. Então, na verdade, os preços baixos e todas as ideias deles não era simplesmente uma técnica de manipulação de oferecer um preço mais baixo para concorrer com os outros. A causa deles era atender essas pessoas, era fazer com que elas tivessem uma qualidade de vida melhor fazendo suas viagens através de avião.
E depois do boom da Southwest, foi uma empresa que cresceu absurdamente, as outras empresas, elas copiaram, mas elas copiaram o how, elas copiaram o what, elas não copiaram o why. E elas quebraram, a Delta, a United, porque as pessoas percebem que aquilo é manipulação. E depois eles abaixaram os preços, depois eles fizeram diferente para concorrer, para competir. Mas não tinham um senso de causa, de acreditar naquilo. E os clientes da Southwest se manteram fiéis, se mantêm até hoje. E isso, para a gente poder ter assim, uma empresa, assim, uma companhia assim, muito voltada para o why, uma empresa feita de pessoas. A gente precisa de pessoas que acreditem nessa causa. Você precisa ter pessoas trabalhando, por exemplo, na Southwest, que acreditem na causa da empresa, que trabalhem por aquela causa, que também não trabalhem somente, né, pelo dinheiro. E quando você fala sobre o que você acredita, você atrai pessoas que acreditam no mesmo que você acredita. E faz com consistência, que nem foi falado antes. E os clientes que você atrai também são clientes que acreditam na mesma coisa que você acredita. É aquele ditado, né, que o Luizão sempre fala, que andorinha não anda com pardal. Então, é mais ou menos essa ideia que ele fala no livro também. E essa causa é o que une as pessoas. Quando você não tem uma causa maior, cada pessoa age de forma individualista, visando o seu próprio bem, pensando no que é melhor para si. Quando você tem uma causa que une as pessoas, todos trabalham juntos para o melhor dessa causa. E isso é muito mais forte. Quando você tem cada um trabalhando só pelo seu próprio sustento, pelo salário, porque é uma necessidade, e pensando sempre no que é melhor para si, isso vai tornando uma organização cada vez mais fraca. Isso pode ser uma empresa, isso pode ser uma igreja, isso pode ser um grupo, qualquer tipo de organização que reúna várias pessoas. Tem uma história que dá exatamente essa ideia pra gente, a história dos Stonecutters. É uma história muito antiga e muito famosa, talvez vocês já tenham ouvido falar dela antes. E eu peguei o embasamento dela de um artigo de Harvard. É muito interessante esse artigo. E basicamente é assim, um homem, um viajante, que chegou numa obra e ele foi perguntando para vários cortadores de pedra o que eles estavam fazendo. Então ele perguntou para o primeiro, o que você está fazendo? E ele falou assim, I'm making a living, né? Eu estou vivendo, estou trabalhando para o meu sustento, mais ou menos. Esse trabalhador, ele tem a ideia de fazer algo, de trabalhar um dia por um dia de salário, pela recompensa material, certo? A substância do seu trabalho, o propósito, o contexto, para ele não importa. Ele está trabalhando pelo dinheiro, pelo material. Ele perguntou por um segundo, e ele falou assim, eu estou fazendo o melhor trabalho em cortar pedras do país. Segundo o artigo, esse aqui é o tipo que abrange a maior parte das pessoas que são formadas em Harvard. Esse tipo aqui. A maior parte, talvez, dos trabalhadores do mundo estão aqui, esse primeiro. Harvard já se considera que está formando a maior parte das pessoas aqui. Esse tem aspirações maiores, ele quer ser o melhor no que ele faz, mas ele é altamente individualista. O mundo dele é competitivo, é meritocrático, né? A ideia de meritocracia. Quem tem mais mérito tem direito a recompensas melhores. Ele se compara com o país, ele se compara com as outras pessoas do mundo todo. Mas a visão dele é incompleta, ele perde o foco, ele se cega na própria individualidade. Ele não percebe que se não tiver pessoas que necessitem no trabalho dele, se não tiver uma comunidade em volta dele, o trabalho dele não faz o menor sentido. Quando perguntou para o terceiro trabalhador, ele respondeu, eu estou construindo uma catedral. O que está fazendo? Estou construindo uma catedral. Esse trabalhador ele tem a visão mais ampla. Ele vê a causa. E a causa, para ele, é mais importante do que ele mesmo. Uma catedral é uma obra que leva centenas de anos para ser concluída. Não é uma coisa que você começa e vê pronta. Provavelmente os netos dele vão ver essa catedral construída. Mas ele está pensando no benefício que aquela catedral vai trazer
as pessoas que vão até lá, os peregrinos e tal, e quanto benefício aquilo vai causar para a comunidade, para a sociedade dele, né? Ele percebe que o trabalho de uma vida inteira dele, na verdade, é apenas uma contribuição para aquela causa. E é isso que faz ele acordar todos os dias e trabalhar. Então é uma visão totalmente diferente e é muito raro de se encontrar pessoas com essa visão. E essa é a visão das pessoas que inspiram. Essa é a visão dos líderes. Certo? Ter um senso de causa muda totalmente a visão do trabalho. Certo? Estão todos trabalhando para construir a catedral. Tem um senso de todo, um senso de propósito, né? Motivação. Legal. E aqui só uma ideia também da Walt Disney, né? Tem um texto aqui que foi tirado do site deles, a parte institucional, né? E eles falam que desde a sua fundação eles se mantêm fiéis, né, ao compromisso de fazer os melhores animações para entreter as pessoas, etc. e tal. Então esse é um grande exemplo de uma consistência que traz confiança. Quando a gente tem duas opções, uma que é da Disney e uma que não é, a grande parte de nós vai sempre escolher um DVD, um filme da Disney, porque a gente tem confiança na credibilidade, na qualidade daquilo, e a gente sabe que é uma coisa que a gente pode apresentar para as nossas crianças. Né? As organizações que não têm uma causa, que não têm um why, elas estão sempre preocupadas com o que os concorrentes estão fazendo. Então elas nunca estão tão preocupadas em fazer o melhor delas, em servir a comunidade, as pessoas que vão receber aqueles produtos. Elas estão sempre preocupadas em competir e o foco está sempre nos lucros. A gente já falou disso naquele do Rework the 37 Signos e tal, e a Southwest também, que a gente deu o exemplo, mostra bem isso. Ele fala bastante da diferença entre energia e inspiração, é o Steve Ballmer e o Bill Gates, né? Então o Bill Gates, o why dele sempre deixou bem claro que ele trabalha porque ele acredita, né, em permitir que todas as pessoas exerçam seu mais alto potencial. E aconteceu que na Microsoft ele fez isso através de acreditar que cada pessoa podia ter um computador na sua mesa de trabalho e que esse computador seria uma ferramenta para que a pessoa pudesse atingir o seu mais alto potencial. As pessoas iam todos os dias trabalhar na Microsoft para mudar o mundo. E foi isso que aconteceu. O que a gente tem hoje, a gente deve muito a essa causa dele. E o Ballmer é uma pessoa que corre, que grita, que pula. Não sei se vocês já viram aquele vídeo dele, developers, né? E ele dá uma energia. Mas essa energia, ela pode ser copiada. Ela pode... Agora, o carisma, não. O carisma já é uma coisa mais forte, uma coisa que depende da crença que você tem. E hoje o Bill Gates, ele tem Bill e Melinda Gates Foundation, e ele continua com o mesmo why, que é ajudar as pessoas a exercerem seu mais alto potencial, porém fazendo obras de caridade ao redor do mundo todo. Se vocês visitarem o site, vocês vão ver diversos trabalhos que eles têm feito ao redor do mundo todo para proporcionar uma vida melhor para as pessoas. Ele mudou o what, ele mudou o how, mas ele continuou com o mesmo why. Ele sempre trabalhou pela mesma coisa, sempre levantou da cama pela mesma razão. Aqui estão algumas outras empresas que além das que eu falei, né, que ele dá exemplos e que são muito interessantes. E eu acrescentei uma aqui que é o Supermercado Pedreira. Porque o Supermercado Pedreira, vocês sabem, cresce ano a ano, né? E por que existe esse crescimento? Por que existe tudo isso, né? Porque o pedreiro tem uma causa, ele tem um why. As pessoas sentem isso, as pessoas que compram lá, elas confiam. Elas sabem que o preço que elas vão encontrar lá é o menor possível, o mais baixo possível. Elas sabem que não está sendo feito simplesmente uma manipulação, uma promoção para ir até lá comprar aquilo que as outras coisas vão estar mais caras. Elas confiam que elas vão pagar o menor preço que é possível ser pago quando elas vão até lá. Então esse é um grande exemplo que a gente tem próximo de uma organização que trabalha com uma causa forte, de que dá certo. Então isso aqui só reforça a ideia que eu já falei para vocês antes.
E é muito difícil a gente manter esse why ao longo do tempo, manter essa causa. A gente acaba perdendo isso e fazendo as coisas de forma mecânica. A gente mantém o what, mantém o how e esquece da motivação, esquece do why. Isso foi o que aconteceu com o Walmart depois que o dono deles morreu. Ele conta essa história, né? Que ele trabalhava muito para servir a comunidade, era uma empresa obcecada em servir a comunidade. E hoje virou uma empresa obcecada em atingir metas, lucros, né? Então, uma frase bem conhecida do líder do Walmart era: cuide das pessoas e elas cuidarão de você. Então, é uma empresa totalmente diferente que manteve o seu how, manteve o seu what, mas perdeu o seu why. Perdeu a confiança das pessoas e já não é mais uma empresa tão querida como foi no passado. Por isso, às vezes, a gente precisa de símbolos, precisa de coisas para lembrar a gente do porquê a gente está fazendo as coisas, né? Tem o exemplo de Roma. Roma tinha aquela, quem já viu filmes da época de Roma, das guerras principalmente, sempre na guerra ia alguém na frente com uma águia, a águia romana. E a águia representava para eles o ideal romano, o porquê. Por que eu estou aqui nessa guerra? Por que eu vou dar a minha vida? A causa, o motivo. Então a gente precisa estar sempre lembrando dele, né? Eu coloquei aqui um paralelo também com os 7 hábitos que a gente viu. Começar com o objetivo em mente, que é uma outra forma de falar da mesma ideia. Então, para concluir, a receita para o sucesso é ser dirigido por um ideal, por um propósito, por uma causa. É não estar em busca do resultado, mas em busca de um sonho. Então, eu espero que tenha sido tão inspirador para vocês como foi para mim, né? Claro, esse livro eu comprei em audiolivro, então eu ouvi 8 horas, né? Ele contando várias histórias, ele falando, e contei aqui para vocês em 20 minutos mais ou menos o que eu vi. Não é uma dessa experiência de ler o livro, então se vocês gostaram, eu recomendo que vocês leiam, que vocês comprem um audiolivro, escutem como eu fiz. Mas eu acho que é uma ideia muito importante, que todos devem refletir e se perguntar, né? Por que você faz as coisas? Beleza? Então é isso aí.